Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Essa semana, gente, eu resolvi trazer para vocês casos que aconteceram no Halloween ou casos que remetem ao Halloween. Já que estamos em outubro, né, o mês considerado o mês do Halloween, apesar de não ser aqui no Brasil a gente não comemorar, demais povos, né, Estados Unidos, eles comemoram muito, é um dia muito especial para eles. E por esse motivo eu resolvi trazer esse mês esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pelo botão, já deixa um joinha, curte esse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e indicar para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, com um amigo que gosta do mesmo tipo de vídeo. E bora pro caso de hoje. Shauna Hall nasceu no dia 11 de julho de 1981 nos Estados Unidos e na época do ocorrido ela tinha apenas 12 anos. A Shauna fazia parte de um grupo de escoteiras e no dia 27 de outubro de 1992 haveria uma festa de Halloween em um asilo. A Shauna tinha falado para sua mãe que ela gostaria de ir como uma ginasta. Então, entre as roupas que ela estava usando, continha uma meia calça, um colã e luvas. Em seu último contato com a sua mãe, Shauna deu um abraço e a disse que amava. Elas saíram da festa de escoteiro por volta das 19h30 e 20 horas e a mãe da Shauna esqueceu de buscá-la. Então ela foi embora com uma amiga, mas em determinada parte do caminho, do trajeto que elas faziam, seriam separadas, porque elas moravam em partes diferentes. Então a Shauna foi por um caminho e a amiga foi por outro. O padrasto da Shauna fica muito preocupado porque estava ficando tarde e ela não chegava. E ela não tinha o hábito de chegar tarde em casa. Então a mãe da Shauna liga em casa, porque naquela época, só para vocês entenderem, não tinha celulares, a tecnologia não era como hoje. E aí a mãe da Shauna liga para casa e o padrasto diz que ela não chegou em casa e eles ficam preocupados. Então o padrasto começa a ligar para hospitais para saber se houve algum acidente, em busca de notícias da enteada. Então a mãe da Shauna chega em casa mais tarde do trabalho e a filha ainda não retornou. E então ela fica preocupada e ela resolve ligar para a polícia. E a polícia vai até a casa dela, eles começam a fazer buscas. E sabe esses rádios que os policiais usam? Tem um policial lá que tá pegando os depoimentos dos familiares. Então ela ouve pelo rádio que tem uma testemunha e diz que viu uma menina sendo levada. Então dessa forma a mãe da Shauna já suspeitou, né, e que a filha na verdade teria sido sequestrada. As características do sequestrador eram um homem alto, magro e de boné e que tinha um carro vermelho pequeno. Como eu já havia informado para vocês, naquela época não tinha celulares, então a testemunha começou a bater na casa dos vizinhos para que eles chamassem a polícia. Logo de imediato, 30 policiais trabalhavam na busca por Shauna. Eles fizeram barreiras, procuravam em casas pela menina, porque as 24 horas, as primeiras 24 horas eram as mais importantes para ele para conseguir localizar a Shauna com vida. No outro dia, a notícia já tinha se espalhado do sequestro da Shauna. Então os vizinhos começaram a fazer buscas por conta própria. Eles já saíram de suas casas e foram ajudar os policiais a ver se encontravam a Shauna em algum lugar, com exceção da mãe dela. Os policiais não deixaram a mãe da Shauna sair, porque eles falaram para ela que já que a situação seria de um sequestro, o sequestrador poderia ligar para casa deles pedindo resgate ou passando algum tipo de informação. Então, assim, eles determinaram que ela não deveria sair da casa. Ela fala que ficou se sentindo como um leão enjaulado, porque ninguém deixava ela sair de casa. Em 29 de outubro de 1992, uma testemunha estava acampando perto do lago e ele descobriu uma peça de roupa e decide ligar para a polícia, porque todos sabiam do que havia ocorrido. A polícia vai até o local e descobre que, na verdade, essa peça de roupa se tratava do colã da Shauna. E nessa peça de roupa eles descobrem que há uma quantidade de sêmen. Eles pegam a peça, levam para o laboratório para fazer a análise. E eles continuam a busca ali pelo local e não há mais nada, apenas aquela peça de roupa. No dia 30 de outubro de 1992, outra testemunha chamada Bill Cabtree estava passando sobre a ponte acima do lago e ele avista um corpo lá embaixo. Ele chama a polícia vai até o local e descobre que o corpo se trata, na verdade, de Shauna. Os policiais, então, eles começam a ficar bravos porque eles descrevem o sequestrador como audacioso, porque ele foi num dia anterior, deixou o colã, no outro dia ele retornou novamente, deixou o corpo da Shauna
e acima, na ponte, estavam os tênis dela, mas colocados em lados opostos estrategicamente para o tênis não cair lá embaixo. E eles falam assim que o sequestrador foi muito audacioso e ele estava provocando os policiais para dizer tipo assim, olha, eu fiz isso, tá vendo? Eu fiz isso aqui, ó, vocês não conseguem me pegar. Quando os policiais levaram o corpo da Shauna para análise, eles descobriram que na verdade ela não estava morta ao ser jogada da ponte, ela ainda estava viva. E a da ponte ao rio tinha cerca mais ou menos de 15 metros e ela só foi falecer após 10 minutos após essa queda. Nesse mesmo dia, no dia 30 de outubro de 1992, como os policiais ainda não sabiam quem tinha cometido o crime de Shauna, o Halloween foi cancelado, pois os pais estavam assim desesperados que o mesmo poderia acontecer com seus filhos. A polícia então começou uma busca pela cidade e geralmente esses crimes são praticados por pessoas próximas à vítima. Então, assim, eles começam a fazer a coleta de DNA do padrasto, do irmão, de tios. Eles vão até a escola da Shauna, pedem análise do sêmen de professores, de possíveis pessoas que poderiam ter algum tipo de atração por ela, mas os resultados faltam todos negativos. Como os policiais, na verdade, não achavam quem tinha cometido o crime, eles continuam as buscas, mas dessa vez por vizinhos da Shauna, pessoas que moravam próximas. E uma dessas pessoas foi assim, foi pro topo da lista deles, que se chamavam Michael, porque no dia após que a polícia achou o corpo da Shauna, ele saiu da cidade. Então os policiais foram até sua casa, revistaram tudo, revistaram o sótão, atrás de algum possível DNA. Mais uma vez, eles não encontraram nada, deu tudo negativo. No dia 30 de julho de 1995, já haviam passado praticamente 3 anos do crime ocorrido contra a Shauna e os policiais não tinham nenhuma pista de quem poderia ser o verdadeiro culpado. E foi então que uma garota passou por uma tentativa de sequestro bem próximo ao local que ocorreu o sequestro da Shauna. Só que assim, ela se bateu muito, ela tentou se defender para não ser sequestrada e realmente ela não foi sequestrada, mas como eles não tiveram êxito, eles bateram muito nela e foi então com as características que ela passou para os policiais que eles descobriram que se tratava do Jim e do Tim O'Brien. Eles eram irmãos. E a polícia já conhecia eles por conta dos seus crimes sexuais que eles haviam praticados anteriormente. Os policiais então prenderam o Jim por tentativa de sequestro, o que para mim é muito estranho, porque já que os policiais sabiam do tipo de crime que os irmãos cometiam, porque eles nunca foram investigados a fundo. Eu fiquei muito nessa dúvida enquanto eu fazia pesquisa. O que ocorreu que, na verdade, que foi informado para os policiais que na época não poderiam ser eles porque eles estavam presos. No dia 29 de outubro de 1997, já fazia 5 anos do caso da Shauna e ninguém havia sido preso. E na época do Halloween, os policiais sempre aumentavam o patrulhamento por conta do ocorrido em 1992 e a população ainda tinha medo, né? Porque na verdade ninguém havia sido preso, ninguém havia sido responsabilizado. E foi então que uma garotinha chamada Sheena Freeman sumiu do seu próprio quintal. Gente, ela tinha apenas 5 anos de idade. Com o ocorrido com essa garotinha, o medo voltou muito pior, né, na cidade. E foi então que os policiais descobriram muito rapidamente quem teria cometido o crime, e ele se chamava Nicholas. E ele levou os policiais até o local onde ele havia enterrado a garotinha, era uma cova rasa, e aquilo assim, os policiais ficaram, olha, pode ser o assassino da Shauna também. E eles foram pesquisando mais, só que eles descobriram que esse garoto, o Nicholas, tinha apenas 17 anos. E na época do ocorrido do crime com a Shauna, então ele teria 12. Então eles descartaram ele como o mesmo criminoso de do outro crime que ocorreu em 1992. Um dos policiais que trabalhou na época do crime da Shauna em 1992 se aposentou, mas ele ainda assim, ele tinha com ele aquela missão que ele deveria encontrar o verdadeiro suspeito. Foi então que ele foi até a casa da mãe da Shauna e ele falou para ela que ele iria encontrar sim o verdadeiro sequestrador e ele iria pagar por todos os seus crimes. E ele passava dias e horas relendo o caso novamente,
E foi então que ele descobriu que, na verdade, não poderia ser uma única pessoa que cometeu o crime, porque a Shawn não tinha marcas de amarras, né, pelos pulsos ou em qualquer parte do corpo, mas na verdade ele tinha marcas, como se uma pessoa segurasse ela, enquanto outra pessoa praticava o abuso na garota. E o que ocorreu também, que entra mais uma pessoa no caso, é que em 1992 um carro vermelho foi estranhamente queimado e esse carro pertencia a Ted Walker. O Ted Walker, ele trabalhava em uma pizzaria que a Shawn frequentava. O detetive resolve levar ele para dar mais um depoimento e nesse depoimento ele pergunta que na verdade tinha ocorrido na época do crime. Como que ele soube que a Shawn havia sido sequestrada? Ele fala que, na verdade, os irmãos O'Brien chegou na casa dele e informou o que tinha ocorrido. E o policial ficou com aquela pulga atrás da orelha, porque já que os irmãos estavam presos, como que eles chegaram na casa do Ted? Foi então que ele começou a pesquisar e eles descobriram que, na verdade, os irmãos sim haviam sido presos, mas eles foram soltos sob fiança. Depois do Ted falar isso para ele, o detetive foi atrás de descobrir qual era o paradeiro dos irmãos O'Brien. Ele descobriu que o Tim estava preso por abusar sexualmente de uma criança e seu irmão Jim estava preso também por tentar sequestrar uma mulher enfiando no porta-malas de seu carro. O detetive consegue sim testar o DNA dos irmãos e em fevereiro de 2002 a análise revela que deu positivo para o Jim. Nessas investigações, o Ted Walker confessa que, na verdade, o crime ocorreu da seguinte forma. Foi ele que sequestrou a Shawn, sim, e ele que colocou ela dentro do carro e entregou para os irmãos. E isso, na verdade, ia passar de uma pegadinha por conta do Halloween. Seria uma pegadinha e depois eles soltariam ela. Só que assim, ele entrega a Shawn para os irmãos, o Brian, que sobe pro quarto, e um dos irmãos segura enquanto o outro abusa dela. Em setembro de 2006, os três foram julgados e em outubro de 2006, os três foram condenados. O Ted Walker foi condenado por conta da sua participação. Ele é condenado a 40 anos de prisão por sequestro e homicídio. Já os irmãos Tim e Jim foram condenados à prisão perpétua sem condicional por sequestro e homicídio. Todas as informações, gente, eu tirei de uma série da Netflix, se chama Casos Arquivados, e o caso da Shawn é o primeiro episódio da série, que eu vou deixar o nome aqui embaixo também para vocês pegarem o nome melhor, tá? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!